Fala pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e hoje eu tô aqui para discutir um assunto de extrema importância com vocês, um assunto que eu já deveria ter discutido há bastante tempo, tá? Que é o descolamento entre as bolsas. Por que às vezes, quando o mercado americano está subindo, e a gente sabe que o mercado americano acaba guiando, né, ditando o humor aí da maioria dos mercados ao redor do globo, a nossa bolsa pena em subir, né? Fica lá lateral ou até mesmo cai. Tá? E o problema, ele surge quando este movimento dura mais aí do que algumas semanas, né? Quando ele começa a durar meses ou até mesmo anos, que nem a gente teve aí 2010 até 2015, a Bolsa Brasileira corrigindo 50% de topo a fundo, enquanto a Bolsa Americana renovava máxima atrás de máxima. Tá? Então, isso que a gente vai discutir aqui, tá? Até porque quando este movimento dura alguns dias ou algumas semanas, é natural, né? A gente sabe que a correlação aí entre Ibovespa e S&P 500 não é perfeita, tá? Nenhuma correlação é perfeita aí quando a gente está falando do mercado, tá? Então vamos tentar descobrir como é que a gente pode contornar essa situação. Antes de a gente partir para o vídeo em si, para o conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo, se inscreverem no canal, apertarem neste botão ó, aqui embaixo, tá? Do lado do botão de inscrever-se, que tem um sininho, dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo, já chega para você aí em forma de notificação. Bora lá! Então essa aqui é a apresentação, pessoal, só introduzindo os temas para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre investimento no exterior, fundos de investimento, ETFs, BDRs. Não tem problema nenhum se você não souber o que são essas siglas, eu vou explicar tudinho aqui para vocês, tá bom? Conforme eu havia comentado com vocês, o problema começa quando a gente tem esse descolamento que dura vários e vários meses ou anos, como foi o caso de 2010 até 2015, onde a nossa bolsa corrigiu 50% de topo a fundo. Da máxima lá do topo no comecinho de 2011 até a mínima do fundo no comecinho de 2016, que foi quando o mercado inflexionou, a gente teve essa queda de exatos 50%. Enquanto isso, no mercado americano, ele se recuperou da crise de 2008 e não parou de subir até hoje. Parece que o fôlego não acaba quando a gente está falando do S&P. E o lucro das empresas, conforme esperado aí, né, vem surpreendendo trimestre após trimestre. Beleza? Mas por que acontece esse descolamento? Vamos entender. Não é um fator, mas sim uma série de fatores que acaba desencadeando esse deslocamento. Primeiro a gente tem que entender que quando a gente está falando de Ibovespa e S&P, tá, são índices com composições essencialmente diferentes. O Ibovespa ele tem cerca de 30% da carteira oriunda de empresas que são relacionadas a commodities. Então, Petrobras, Vale, Usiminas, Gerdau, Suzano, são papéis aí que dependem da performance do petróleo, do minério de ferro, da celulose, para poderem também desempenhar bem, né, performar bem. Reparem que a gente teve um ciclo muito forte de alta de 2002 até 2008, que foi o boom das commodities. As commodities não paravam de subir. Tá? Esse foi o período onde o Ibovespa e outros mercados de países também emergentes que têm a economia aí baseada em commodities subiram muito, 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 muito. Tá? Depois da crise de 2008, as commodities acabaram perdendo bastante valor, pararam de subir desenfreadamente e a gente passou a entrar então em um mercado um pouco mais quieto. Tá? Já o mercado americano, a composição dele, tá, é que acaba tendo uma porcentagem muito mais baixa aí de empresas atreladas a commodities. E a gente tem empresas do setor de tecnologia cada vez mais inseridas na composição aí do índice. E essas empresas a gente sabe que nos últimos anos têm performado muito bem. Bom, vocês vão ver mais para frente nessa apresentação as valorizações aí de Microsoft, Google, Apple, tá? Mas não foi só isso, pessoal. Vamos falar bem a verdade. Vamos se iludir. Tá? A gente tem sim o que o mercado financeiro
denomina Risco Brasil. A gente vive em um país de instabilidade política, tá? Descontrole fiscal, crise econômica, insegurança jurídica. Tá? Independentemente do teu espectro ideológico e político, tá? Aqui eu não estou falando de esquerda ou direita, estou mostrando fatos para vocês. Depois de 2010, tá? A dívida do Brasil só cresceu. A gente teve um nível de endividamento cada vez maior, que hoje está alcançando quase 100% do PIB. Em 2014 e 2015, essa curva começou a se acentuar de maneira muito grande, que foi a crise. Tá? Não sei se vocês lembram, nosso país passou por uma crise econômica recentemente, uma das maiores recessões aí da nossa história. E desde então predomina esse desequilíbrio fiscal. Né? Parece que a gente tem aí um descaso com a dívida pública brasileira. Tá? Isso assusta o investidor estrangeiro. O pessoal pensa, o cara lucrou bastante lá de 2002 até 2008, tá? Teve a crise de 2008, provavelmente deve ter abalado o cara também. Ele não quer estar tomando risco depois de uma crise num mercado em que as commodities já não surtem tanto efeito assim. E que a gente tem esse cenário de endividamento, tá? De descontrole dos gastos públicos. Tá? E a gente acaba trazendo, através desse fluxo negativo, o dinheiro gringo, né? O dinheiro de fora saindo, o câmbio para baixo. Então, reparem como o real se desvalorizou nessa década. A gente teve o real perdendo muito valor. Isso agrega em outra coisa, uma confiança também baixa do investidor no próprio âmbito doméstico. Você que está assistindo esse vídeo aqui deve estar de saco cheio, deve estar buscando um medo, uma maneira aí de contornar essa situação caso ela venha acontecer de novo. Então assim, pessoal, é uma série de fatores. Como é que a gente contorna isso? Afinal, esse vídeo é para achar soluções. Primeiro, eu quero tentar convencer a vocês que não é a melhor ideia do mundo simplesmente pegar todo o teu patrimônio e colocar lá fora, em empresas estrangeiras. Se eu te falar que, no meio do deslocamento observado durante esse período aí, de 2010 a 2015, houveram empresas brasileiras que performaram melhor que o Ibov e melhor ainda que muitas ações americanas, que é a maioria delas. Você acreditaria em mim? Se você pega a quantidade de empresas que a gente tem hoje no mercado, cerca de 450, tá? Tira aí as empresas que a gente não tem como negociar, as empresas que não têm liquidez, vão sobrar cerca de 200 empresas. Dessas 200, tem uma dúzia, duas dúzias de empresas, tá? Que não são nada atreladas à economia real, tá? Não são atreladas aí a setores dependentes do preço de commodities, que performaram muito bem, que continuam performando muito bem. Tá? E aí vale a pena tu fazer outra coisa, além de analisar somente fundamentos, somente modelo de valuation, por que não analisar os gráficos também? Eu sou um adepto aí, tá? Um forte defensor da teoria de Down. Eu acho que a teoria de Down sim tem defeitos, e muitos defeitos, que ao longo do tempo outras teorias surgiram para poder implementar, né, novas soluções para esses defeitos, mas uma coisa a teoria de Down tem que ninguém tira dela. Ela explica muito bem o movimento dos preços em tendências, coisa que a análise fundamentalista às vezes não consegue explicar. Então muitas vezes um papel que está caro continua subindo, subindo, subindo. Tá? Olha o Equatorial, por exemplo. O Equatorial é uma empresa boa e um ativo muito direcional. Eu sempre bato nessa tecla com vocês. Tá? Para quem especula, para quem trada, para quem opera, ativos direcionais são a melhor coisa que existe. E para quem investe, empresas com bons fundamentos também. Tá? É o equivalente. 389% de valorização nesses 5 aninhos. Foi um desempenho muito bacana diante do Ibovespa, que caiu 50%. E continua subindo. VEG, 2010 até 2015, mais de 300% de valorização, pessoal. Outro ativo que nesses 5 aninhos bateu o Ibovespa, deixou o Ibovespa comendo poeira e continua fazendo isso ano após ano. Uma das empresas que eu mais gosto da bolsa. Tendência extremamente direcional e um ativo com excelentes fundamentos, uma empresa muito boa. HDL3, Raia Drogasil, pessoal, venda de medicamentos, quase 500% de valorização. Você olha para a curva de lucros da empresa, tu vê que 2014, 2015, que a maioria das empresas sofreram muito,
essa empresa nem sentiu a crise, porque ela vende medicamento. Medicamento é um bem essencial, as pessoas nunca vão deixar de consumir remédio, pessoal. E olha só, excelente tendência, claro que esse aqui é um papel um pouquinho mais cíclico, mas é uma excelente tendência de alta e uma excelente empresa. Continua batendo Ibovespa ano após ano. E para vocês não dizerem que eu estou apenas citando exemplos de empresas que têm fundamentos fantásticos, vamos falar de Cielo, onde tu poderia ter basicamente feito um trade aí, tá? Se baseado na tendência, né, no movimento extremamente direcional, que poderia ter sido conduzido através das médias móveis no gráfico mensal, e é um ativo que não possui fundamentos tão bacanas assim, afinal ele vem apanhando bastante do mercado nos últimos 3 anos, devido aí à maneira como a empresa tem lidado com a concorrência acirrada. Tá? Ambev é outro exemplo de empresa que eu não gosto muito como investimento, mas que tu poderia tranquilamente ter feito um trade também. Olha o movimento direcional no gráfico mensal, olha a média móvel exponencial de 9 períodos, 21 períodos, guiando toda a movimentação do preço. Agora, uma segunda opção seria você realmente começar a se expor ao mercado americano devagar. Tá? Eu acho que a melhor forma de tu poder fazer isso, do investidor iniciante fazer isso, é através dos ETFs. Felipe, o que são ETFs? ETFs basicamente são fundos de investimento que vão cobrar uma taxa de administração anual que geralmente é bem baixa. No caso desses aí que eu vou mostrar para vocês, gira em torno de 0,25 ao ano, ou seja, praticamente nada. Tá? E esses fundos, eles pretendem copiar o desempenho de índices. No caso do mercado americano, são fundos que vão tentar copiar o desempenho do S&P, o benchmark lá do mercado americano. O S&P é o compilado das 500 empresas mais importantes da economia americana, as mais valiosas. Então é como se estivesse colocando um pouquinho do teu dinheiro em cada uma dessas 500 empresas. Como são empresas muito boas, empresas que continuam se valorizando, o índice, o compilado sobe. Né? Claro, pessoal, que é extremamente diversificado, e aí que está a segurança, é um ativo conservador. Você investir em um ETF, está investindo num pacotão de ações, não está investindo em 1, 2, 3 ações individualmente. Tá? Lembre-se, quanto mais diversificação, menos risco. Tá? Agora, existem alguns ETFs aqui que eu gosto muito. Um deles em especial é meu favorito, que é o IVVB11. E existe também o SPXI11. O IVVB11 foi lançado pelaquela gestora americana chamada BlackRock. Vocês devem conhecer, tá? É a maior gestora de recursos do mundo. Os caras têm 7 trilhões em gestão. Percebendo essa demanda em 2014, visto que o mercado brasileiro estava muito ruim, as pessoas queriam ter alguma maneira de, na B3, poder se expor ao mercado lá de fora, eles lançaram então este fundo. Tu vai lá, vai comprar cotas desse fundo como se fosse uma ação normal. Tu digita o código IVVB11 do teu home broker e compra. Tu está comprando um pedacinho do fundo, cotas daquele fundo. E o bacana, cara, é o seguinte, olha só que sacada. Você comprando esse fundo, você não só está exposto ao S&P, como também ao dólar. Por quê? Pensa comigo, esse fundo é o compilado dessas 500 empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Essas empresas lá na Bolsa Americana estão cotadas em o quê? Dólar. Só que o fundo aqui está cotado em real. Se o dólar sobe, essas empresas vão valer mais frente à cotação em real aqui do fundo. Então o dólar sobe, cotação do fundo automaticamente sobe. E isso serve tanto para potencializar os teus retornos, como para suavizar as tuas perdas, no caso do mercado americano caindo. Se o dólar sobe, o mercado americano cai, um suaviza o outro. E o fundo acaba caindo bem menos do que o S&P, tá, original. Outra forma de tu começar a se expor no mercado americano é através de contratos futuros no mercado futuro. Só que aí, meu amigo, você já começa a se complicar um pouquinho. Você precisa ter um conhecimento sobre os mercados futuros. Isso é tema para um outro vídeo. Mas você estaria comprando contratos. Estou colocando aqui na tela para vocês verem a performance do IVVB11. Tá? Desde que o índice começou a ser negociado lá em 2014,
Olha a rentabilidade dele. Pessoal, lembrem que é um fundo de índice, pessoal. Não era para ter uma rentabilidade tão alta assim. São quase 400% em 6 anos. E quando tu olha para o mercado americano, para o S&P, o índice do qual esse fundo é derivado, tu vê que ele não subiu isso. Ué, Felipe, como é que desempenhou tão bem? Então, por conta aí de estar atrelado também ao dólar, de você ficar sujeito a lucrar com a desvalorização do real. Tá? Então é isso que a gente quer. Eu acho fenomenal esse investimento. Agora, se ainda assim tu quer ir mais adiante, tá? Você pode comprar as chamadas BDRs. O que são BDRs? BDRs são as siglas aí para Brazilian Depositary Receipts. Tá? Basicamente certificados que a empresa emite para que você possa negociá-los aqui na B3. Tá? Lembre-se que são certificados, não são ações. Esses certificados na teoria te dão direito às ações. Tá? Agora, existe um problema, pessoal. Esses certificados eles têm baixa liquidez. Tá? Não fica todo animadinho não. Ah, vou comprar Netflix, Apple, Facebook, Amazon. Calma. Olha a liquidez que esses ativos têm. Esse é o maior problema na minha visão. Que o investidor, tanto o investidor quanto o especulador, cara, ele tem que poder conseguir sair e entrar da posição dele quando ele quiser no preço que aquilo lá está valendo a mercado. Tá? Um ativo que não tem liquidez acaba tendo spread, a diferença entre o que tu está pedindo e o que o mercado quer te oferecer, ou que alguém ali no book de ofertas quer te oferecer, é muito grande. Tá? Isso acaba quebrando você. Menos de 700 mil reais por dia, pessoal, de volume negociado numa ação com o Netflix. Isso ocorreu por conta de uma decisão, tá, que a B3, em conjunto com a CVM, determinou há alguns anos atrás, aí, quando esse tipo de investimento chegou, que somente investidores chamados de qualificados, isto é, investidores que detêm uma quantia investida superior a R$1 milhão, poderiam negociar BDRs. Agora, em setembro, começo de setembro desse ano, tá, eles derrubaram essa decisão. Agora, qualquer um, teoricamente, poderia estar comprando BDRs. Tá? Inclusive, o lote mínimo agora vai cair para uma ação. Tá? Antes era 10, tu tinha que comprar, o lote mínimo era 10 ações, agora é uma ação. Mas mesmo assim, ainda a liquidez é baixa. Isso tende a trazer, sim, esse acesso aí das pessoas a esse tipo de investimento. Tende a trazer mais liquidez, mas é um processo que pode demorar. Tá? A liquidez ainda é baixa. Tu pega, por exemplo, a Amazon. É um ativo, talvez seja um dos ativos mais líquidos lá do mercado americano. E aqui tu tem, às vezes, 15, 20 negócios por dia. O aporte inicial é muito alto, esse é outro problema. Tá? Aqui você, para comprar uma ação, por exemplo, de Amazon, que está valendo R$8 mil, quase R$9 mil, tu precisaria dessa quantia. Tá? Então, muita gente não tem todo esse dinheiro para começar, né? A realidade de muitos investidores iniciantes não é essa. A gente vê gente começando com R$50, com R$100, com R$500, e aí tu não consegue comprar uma ação, que é o lote mínimo. O dinheiro continua no Brasil, então, diferentemente do que muita gente pensa, quando tu compra uma BDR, o teu dinheiro fica no Brasil, o teu dinheiro não vai lá para fora, isso porque o certificado, tá, não é uma ação que tu está comprando, é um certificado, e esse certificado é emitido para ser negociado aqui, teu dinheiro fica na tua conta corretora. E você paga imposto, cara, sobre qualquer valor que tu vender, paga imposto de 15% sobre qualquer valor que tu vender. Pode estar vendendo R$1 com lucro, tu vai pagar imposto sobre esse R$1. Tá? Não tem aquela regra de isenção lá dos 20 mil que as ações têm. Tá? Cara, assim, vou dar minha opinião para vocês. Este é um investimento muito interessante, mas que ainda precisa amadurecer aqui dentro do nosso mercado. Quer comprar ações individualmente? Quer montar uma carteira e ficar sujeito a uma volatilidade e ganhos maiores? Vai para o próprio mercado americano. Entenda o seguinte, quando eu comecei, não existia essa facilidade enorme de você poder, através de um site, em 5 minutinhos, abrir uma conta, uma corretora americana. Tu pega, por exemplo, a Avenue, tá? Eu quero fazer um vídeo mostrando como abrir conta lá, passo a passo para vocês. Aliás, pessoal, eu quero fazer mais vídeos referentes ao mercado americano, eu quero inserir vocês nesse meio, pegar vocês na mão e inserir vocês nesse meio. 5 minutos, cara, tu consegue abrir uma conta numa corretora como a Avenue. Não precisa enviar foto de documento, não precisa enviar foto de nada. Tá? É preencher diversos formulários lá, 5 minutinhos tu tá com a tua conta aberta. E tu tá
palma da tua mão a inserção no mercado mais líquido do mundo, com a maior variedade de ativos lá. Você tem milhares e milhares de papéis que tu pode entrar. Não é que nem aqui que tem 450 empresas, sendo que líquidas só tem 200. Lá são milhares e milhares, tem IPOs todos os dias, tem novas empresas abrindo capital todos os dias. Tá? E aí tu tem diversas vantagens em relação às BDRs. A liquidez é altíssima, chega até a assustar a quantidade de liquidez que a gente tem lá fora. O aporte inicial tu pode fazer a partir de $1 no mercado fracionário. Como assim, Felipe? Lá eles têm uma ferramenta muito legal. Eles deixam você comprar uma parte de uma ação. Como assim? Eu posso comprar 1% de uma ação de Amazon. Eu posso comprar um pedacinho de uma ação. Isso eu acho sensacional. Isso eu acho que devia ser implementado aqui. Tu tem a diversificação regional, então a partir do momento que tu abre uma conta, uma corretora lá fora e envia dinheiro, teu dinheiro não está mais no Brasil, está sujeito às leis de lá, está lá na conta de um banco lá no exterior. Tá? Então, caso pior aconteça, um confisco, por exemplo, que já aconteceu na história do nosso país, teu dinheiro está lá protegido em dólar, em moeda forte. Você investe diretamente na empresa, então tu não está comprando certificados, está comprando ação, está sendo sócio daquela empresa. E você só paga imposto de renda se você vender acima de R$35 mil por mês. Então olha as vantagens, né? Olha as vantagens que tu tem entre BDR e investimento no mercado americano. Ah, Felipe, mas eu preciso fazer câmbio, cara. E daí? E daí que precisa fazer câmbio? Uma hora ou outra eu vou ter que precisar fazer câmbio. Tá? O dólar tende somente a subir mais e mais e mais com toda essa questão aí que eu já comentei com vocês. Tá? Então uma hora ou outra vai ter que fazer câmbio. Aceite que o teu dinheiro realmente vale menos e que a gente perdeu muito poder de compra aí. Mas é a opção que eu considero mais atrativa. Repare as ações, cara. Mastercard. Não só para quem investe, mas para quem especula, esse é um excelente papel. Olha que papel direcional, tu pega e traça médias móveis aí, elas tranquilamente conduzem toda a movimentação de alta do ativo ao longo dos últimos meses e anos. Microsoft também, ativo extremamente direcional, um excelente investimento, 1.100% nos últimos 10 anos. Olha a Amazon, muito direcional, também pode ser conduzida por médias móveis no gráfico mensal, 10.000%, pessoal. Apple, 9.000%. E pensa que essas são somente algumas das empresas que a gente conhece. A variedade que a gente tem de empresas para explorar lá, para estudar lá, tanto no âmbito fundamentalista quanto no âmbito técnico, é imensa. Agora, pessoal, para finalizar aqui, tá? Existe uma outra opção para você que quer fugir aí de um mercado de ações fraco, de um mercado de ações que não anda. Operar commodities no mercado futuro. Quando a gente olha para commodities, tá? Boi gordo, milho, café, soja, a gente está falando dos ativos mais direcionais que a gente tem dentro da B3. Tá? Geralmente eles performam melhor do que o Ibovespa, mesmo quando o mercado encontra-se lateral ou em tendência de baixa. Claro que exige um pouco de experiência por parte do investidor e eu quero adentrar nesse tema com vocês nos vídeos futuros, aqui nos próximos vídeos desse canal, ao longo do tempo. Só para vocês verem, olha o que é o gráfico do boi gordo. É um gráfico cíclico, é um gráfico onde o meu sistema seguidor de tendência, baseado em médias móveis, funciona perfeitamente. Tu pega ciclos de alta muito grandes que duram muito tempo, te dão rentabilidades muito grandes. E aqui tu ainda tem a alavancagem como mecanismo para poder ganhar ainda mais dinheiro, claro, sempre com gerenciamento de risco aí, caso as operações não se mostrem promissoras e sigam a direção que a gente está estipulando. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente vocês por terem visto esse vídeo até o final, tá? Fiquem ligados aqui no canal. De novo, peço que vocês deem um like, ajuda muito aí a tornar meu conteúdo relevante para o YouTube. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque a gente vai estar postando muito conteúdo novo e novidade aqui para vocês. Até mais, valeu!